você está enfrentando uma situação financeira difícil, olha para todos os lados e não vê uma saída, acredita que é impossível ter paz em meio a tantos problemas. A sensação é que ninguém vê os seus esforços, suas lutas diárias para continuar em frente. Acordar pela manhã tem sido um martírio e quando se olha no espelho, sua reação é chorar. Trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me recolocar novamente no trabalho. Eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa, depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati, aí veio ao fundo do poço. Se é nessa situação que você se encontra, não sabe mais o que fazer, nem a quem recorrer ou qual porta bater, não perca mais tempo. Participe da palestra da Prosperidade com Deus e veja o seu poder se manifestar em sua vida, assim como o dessas pessoas. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis, e foi aonde realmente eu gostei, e estou até hoje, e nunca perdi nenhuma reunião assim. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns 250 mil reais. Eu consegui construir e fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com do telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Já tá tudo mobiliado a casa. Teu sucesso vem daqui. Não vem nem de mim. O teu sucesso vem da onde? Daqui. Da sua fé. Vem de Deus. E de repente você se encontra sem direção. É uma pessoa que tem planos, projetos e objetivos, mas não sabe o que fazer para começar, para dar um passo e ver a sua vida financeira avançar. Nesse momento, nós entramos no ar com o programa Saindo da Crise, nesta quinta-feira, dia 16 de maio, e nós estamos aqui para apontar a direção que você pode seguir para poder vencer na vida. Vitória que muitas pessoas têm alcançado por meio da fé e você também pode alcançar. Inclusive, à sua disposição, quero deixar o número da nossa Central de Atendimento Espiritual, 11 3573 3535, você pode agora ligar, 11 3573 3510, você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp e também pastoronline.com, a plataforma digital para onde você também pode agora entrar em contato através de texto, porque nós temos pastores à sua disposição para ajudar você. E é para ajudar que nós estamos aqui. Por isso, nós vamos apresentar para você agora um testemunho que com certeza vai impactar a sua vida e mostrar que para o seu caso tem jeito. Vamos acompanhar a história do seu Alcides agora. Seu Alcides, quando o senhor começou na fé, quando o senhor entrou por aquelas portas ali, qual que era a sua situação? O que o senhor enfrentava? Então, pastor, quando a gente chegou na igreja, vou começar do início. A gente tinha receio. Eu tinha recém me casado, 3 meses a gente estava se separando. A gente estava morando num porão, que o assoalho era madeira. Esse assoalho, quando o vizinho de cima lavava o chão, os nossos móveis virava só água. Eu tinha problema de saúde, a minha esposa tinha problema de saúde. Ela estava fazendo a faculdade e a gente não tinha condições de pagar, então era uma luta enorme. Após 3 meses, eu vim para a igreja. Mas eu vim para a igreja não naquela intenção, por causa da vida financeira, por causa do problema de saúde, pela situação que a gente estava vivendo naquele momento ali, e nem pelo casamento. Não era nada disso que eu queria
de início da fé. A minha visão era uma. Eu tinha o potencial, tinha 2 empresas, perdi as 2, estava desempregado, a minha esposa desempregada, mas eu tinha uma visão. Eu queria conhecer a Deus. Essa era a minha maior visão. Claro que quando a gente entrou para o Congresso, a visão ela foi mudando. O que o senhor tem hoje? O que o senhor é hoje? Como é que está a vida hoje? Daquele porão que a gente morava, hoje a gente tem um prédiozinho, uns 5 apartamentos. Minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu. Começamos um empreendimento agora Deus deu uma visão no meio da pandemia, aí é a casa que a gente mora. Daquele porão. É isso aqui hoje. Esse aí é a parte que a gente mora. Sim. E daí tem os outros apartamentos lá. Só que isso aqui, pastor, eu sou sincero a dizer assim, ó, a gente vem lutando, a gente vem obedecendo, mas isso aí não é a minha força. Isso aí não é a coisa mais principal. Não é aquilo que o senhor se apoia. Não, isso aí não... a gente tem, é bom, mas na hora da dificuldade a gente percebe que nem isso, nem o carro, nem o dinheiro sustenta o nosso interior. Então, isso aí faz parte por causa da obediência e o pacto. E Deus vem abençoando, Tem uma empresa que eu presto serviço já há 25 anos. É por isso que eu digo, se não tem uma sustentação interna que vem de Deus, a pessoa ela não consegue se firmar. Porque nessa concorrência que tem no mercado, eu vou ser sincero para o senhor, eu já enfrentei bancada de 10 engenheiros contra a gente. A gente é pequenininho no conhecimento deles. Mas numa dessas lutas que eu tive, eu estava fora dessa empresa. Me colocaram fora da empresa, da jogada da empresa. E eu fui para casa muito revoltado e fiz uma oração. Acredito que não deu 1 minuto, porque eu disse assim para Deus: meu Deus, hoje o Senhor pesa na sua balança quem é fiel diante dos teus olhos entre eles e eu. Essa foi a minha oração. No dia seguinte, o principal da empresa, eu vi com meus olhos. Ele chegou na empresa sem saber o que fazer, foi lá e pediu demissão. E tudo aquilo que tinha vindo contra, voltou tudo para mesa de novo e a gente venceu lá. Venceu a batalha. Vencemos. Deus não falha. Não falha. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. Obrigado, Soci. Deus abençoe. Muito mais vai vir. Sabe o que você que está nos acompanhando agora precisa entender? Que a mudança da sua vida não acontece por sorte. Tampouco acontecerá simplesmente pelo esforço, porque muitas pessoas se esforçam, mas mesmo assim não conseguem chegar aonde elas desejam chegar. O que você precisa é colocar toda a sua fé e confiança na palavra de Deus. Quando você faz isso, independente do que você esteja vivendo, o próprio Deus age em seu favor, fazendo aquilo que sozinho você não consegue. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, numa situação difícil em que estavam, presos, atados, cadeias que os prendiam àquela situação, e eles invocaram a Deus. E no que clamaram a Deus, houve um grande terremoto. Deus, o próprio Deus, agiu de modo que cadeias se abriram, algemas caíram e eles puderam ser livres. Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Sacudir, sabe, os alicerces dessa situação que você está vivendo para tirar você dela. Mudar essa condição através da sua fé, do seu clamor. Pare de ficar olhando para o problema e pensando assim, daqui é para pior. Não, pelo contrário, é daí para melhor. Você está endividado, desempregado, com a vida amarrada, travado, trancado, portas fechadas. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A sua situação pode ser a mais difícil, só que Deus é maior do que tudo isso. E quando a Ele nós invocamos no momento mais difícil da nossa vida,
é que ele se manifesta. Nesta próxima segunda-feira, nós vamos estar realizando esse clamor do terremoto, para que Deus possa fazer o sobrenatural. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder. E às 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Eu tenho certeza de uma coisa: quando você entrar pelas portas da catedral, quando você colocar os seus pés aqui, não é uma promessa minha, porque eu por você nada posso fazer, eu não sou Deus. Mas o Deus que eu prego, o Deus que anunciamos, vai fazer por você aquilo que só Ele é capaz. Sua história de vida vai mudar. Vamos acompanhar esse intervalo e eu volto já. Eu sei o motivo pelo qual você trabalha incessantemente. Não seria para alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Sua vida, no entanto, mais parece uma solitária. Uma prisão espiritual onde os problemas financeiros agem como grades e algemas que te impedem de avançar. Agiotas à espreita, cobranças a todo vapor, falta de dinheiro e muita humilhação. Se sente aprisionado sem saber o que fazer? De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nesta segunda-feira, 20 de maio, venha participar do clamor do terremoto. Para que todas as portas se abram e você alcance os resultados que tanto precisa. Na oportunidade, todos os vendedores de qualquer segmento vão receber uma bênção especial no maior congresso de prosperidade do mundo. Inclusive, nós temos dado às pessoas a aliança do pacto para que, através desse símbolo, que é essa aliança, você possa entender o seguinte: eu tenho uma aliança com alguém que pode fazer por mim o sobrenatural. Quando você recebe a aliança, não é um presente que você está recebendo, mas é um propósito que você está afirmando diante de Deus, para que você tenha consciência de que uma aliança é um pacto, é um acordo firmado, é uma sociedade com Deus. Agora, pense comigo. Ninguém quer fazer sociedade com alguém mais fraco, não é verdade? Alguém que não lhe garanta algo. Todas as pessoas, quando elas decidem fazer uma sociedade, quer dizer, se associar a alguém, ela procura ver, bom, o que eu tenho a oferecer e o que eu tenho a receber. É claro que muito mais do que a gente tem para dar é o que Deus tem para nos dar. Porém, quando você se alia a Deus, meu amigo, minha amiga, ninguém te para, ninguém te segura, sabe, ninguém te atrapalha. Obstáculos você vai ter, é claro, só que Deus é quem vai à sua frente. Venha nesta segunda-feira participar do clamor, venha receber a aliança do pacto. E se você já tem a aliança do pacto, é claro, você não pode deixar de vir segunda-feira. Não quebre o seu propósito. O ano está passando, hein? Daqui a pouco, maio vai embora, vem junho, julho e assim por diante. Quando você perceber, piscou, já é final do ano, não é verdade? E aí, o que mudou? A sua vida tem que mudar. Vamos acompanhar agora o testemunho desse casal. Volto daqui a pouco. Pessoas que carregam na bagagem um histórico de escassez financeira na infância lutam para ter um futuro diferente dos pais. Foi o que aconteceu com a Jéssica e com o Wagner. Mesmo com tantos esforços, eles viram tudo se repetir na vida deles. Recém-casados, acumularam uma dívida de mais de R$100 mil e enfrentaram situações de muitos apertos e humilhações. Olá, sejam bem-vindos. Conta pra gente um resumo da trajetória de vocês. Então, a nossa vida financeira antes, eu vim de uma família humilde, né? Então, nós passávamos dificuldades financeiras. Então, eu vim de uma família pobre e eu tive uma dificuldade. Eu ganhava um salário baixo, eu tinha dificuldade financeira, eu tinha problemas na minha vida financeira, mas eu vivia uma vida bem limitada e bem regrada.
A Jéssica também, a família dela era uma família que vivia uma vida bem miserável, vamos dizer assim também, financeiramente falando. Eles pegavam comida da rua, às vezes comida do lixo, pedia, às vezes não tinham o que comer, eles tinham que pedir comida na casa dos vizinhos. Então a Jéssica também veio de uma família também com esse histórico e também começou a trabalhar e tendo também uma vida ali sempre pagando o dinheiro que tinha, pagava as contas. E nisso a gente se casou, pensando assim, agora que nós nos casamos, a nossa vida vai ser diferente da vida dos nossos pais. Só que isso não aconteceu. Mesmo casado, a gente continuou tomando decisões ruins na nossa vida financeira, a gente tinha os nossos ganhos, porém a gente ia acumulando dívida atrás de dívida ao ponto da gente ter uma dívida de mais de 100 mil reais, nós dois jovens, casados, com 20 e poucos anos, e com poucos anos de casamento a gente conseguiu chegar numa dívida de mais de 100 mil reais. Jéssica, vocês estavam numa situação bem crítica. Você se recorda de algum momento que foi bem humilhante? E teve uma situação que a gente lembra, a gente se recorda, que foi o ápice, assim, do sofrimento, vamos dizer assim, da nossa vida financeira, que cortaram a nossa luz. Nós chegamos do trabalho, porque a gente trabalhava muito, né, para conseguir pagar as contas, e a gente chegou e não tinha luz. E a gente dependia não só de luz, como de internet e tudo mais, e era uma humilhação muito grande, porque todo mundo viu que cortaram a luz da gente, né? E o que já estava ruim piorou, juntando também que a gente não tinha gasolina para poder sair para trabalhar. Então foram esses acontecimentos que tiraram vocês da zona de conforto para agir a fé. Nós já éramos da Igreja Universal e nós passamos a frequentar a reunião da prosperidade, né? E desde que a gente começou a frequentar a reunião da prosperidade, nós entendemos que não bastava só estar na igreja, nós tínhamos que ter um pacto com Deus. E nós fizemos essa aliança, esse pacto com Deus, passamos a obedecer toda a direção que nós recebíamos do altar, a usar a nossa fé. E a reunião da prosperidade é uma reunião diferente de qualquer outra, né? Porque é uma reunião específica para a vida financeira, que era o problema que nós estávamos enfrentando. Então, nós recebíamos palavras ali do altar que nos davam ânimo, nos davam vontade de lutar, porque a gente já tinha perdido isso, a gente já estava conformado, mas a partir do momento que nós começamos a frequentar a reunião da prosperidade e ter esse pacto com Deus, a gente começou a ter forças para lutar, direção, e foi até ali que Deus deu uma direção para nós, na nossa área do mercado imobiliário, que passou a mudar o rumo da nossa vida financeira. Wagner, juntos vocês permaneceram firmes. Quais foram as conquistas após a aliança com Deus? A gente começou a se desenvolver na nossa profissão de corretor de imóveis. Nós, com a nossa imobiliária, Deus foi nos dando ideias. Tendo esse pacto com Deus na reunião da prosperidade, Deus foi nos dando ideias, direções. A gente foi se aprimorando, fazendo cursos, se capacitando, e Deus foi direcionando as nossas decisões, ao ponto da nossa empresa crescer muito, a nossa empresa ser uma empresa próspera, uma empresa sólida. Deus abençoou também, onde nós conseguimos comprar 2 apartamentos, investimos em 2 apartamentos para um investimento, a gente comprou para alugar, né, para gerar renda. Então Deus nos deu sabedoria também. Para quem tinha 100 mil reais de dívida, a gente conseguiu pagar as nossas dívidas e ainda nós conseguimos ter crédito no mercado. Deus abençoou, nós investimos nesses 2 apartamentos, nós também compramos um carro, nós temos hoje uma boa reputação, nós temos um bom nome, a gente tem uma empresa que cresce, é uma imobiliária que cresce aqui na nossa cidade. Tudo isso depois de um pacto e de uma aliança com Deus. Hoje, qual é a maior riqueza de vocês? Apesar de todas essas conquistas, né? Hoje a minha e a nossa maior riqueza é o encontro verdadeiro com Deus, é o ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque ao receber o batismo com o Espírito Santo, eu passei a ter Deus dentro de mim. Eu passei a ter coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu passei a ter paz, eu passei a ter alegria, passei a ter ânimo, ter força, disposição. Então, essa paz que nós temos dentro da gente por conta do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é a nossa maior riqueza. Então, a gente tem saúde, a gente tem ânimo, a gente tem um casamento abençoado, a gente tem todas as áreas abençoadas. A prosperidade com Deus não é uma prosperidade só financeira, é uma prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida. Jéssica e Wagner, muito obrigada por compartilhar a história de vocês com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.
Se você busca a direção para prosperar e essa força sobrenatural para vencer os desafios do dia a dia, faça como eles. Participe da reunião da prosperidade com Deus e receba a orientação que falta para você realizar seus sonhos e projetos. Voltamos ao estúdio com o senhor. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, precisam de direção. Porque esforço, elas têm se esforçado, trabalhar tem trabalhado, mas quando uma pessoa não tem a direção certa, ela fica ali, sabe, como diz o ditado, né? Nadando, nadando e sempre morrendo ali na praia, né? Porque tudo que faz parece que não traz o resultado desejado. Mas com certeza, o que você quer e o que você precisa é de um direcionamento para alcançar a transformação da sua vida. E nesta segunda-feira, nós vamos dar essa direção a você. Aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis, você pode estar conosco. E você já sabe os horários: 7 horas da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder. Vamos estar juntos e eu quero lhe ajudar. E 19h30, o horário principal, com o pastor Juliano Brito. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer e deve fazer agora, tá certo? Nós vamos ao quadro Eu Vim de Lá, mais uma história de uma pessoa que alcançou sucesso, mesmo saindo da sua terra natal e chegando num estado desconhecido, outra cultura, mas venceu. Sabe por quê? Porque com ela está o poder de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Jaciara dos Santos, eu tenho 50 anos, eu sou enfermeira, eu sou da Bahia, uma cidade próxima de Salvador, chamada Mata de São João. A minha vida do Nordeste, eu tive uma infância muito difícil, devido ao meu pai ser infiel à minha mãe. Eu sou de uma família de 14 filhos, meu pai não era presente, né? E assim, ele era alcoólatra, meu pai brigava muito com minha mãe, batia muito na gente. E assim, era um pai que não ajudava, não colaborava. Ele trabalhava, mas não colaborava dentro de casa. E por isso a gente teve que trabalhar na feira junto com a minha mãe, né, para poder ajudá-la. Porque como eram muitos filhos, então a gente, já criança, eu com idade de 7 anos, eu já trabalhava na feira. Com 9 anos, eu já tomava conta de uma banca. A feira deu uma diminuída. E aí a minha mãe, preocupada, que ela era muito preocupada com a gente, chegou um ponto de eu catar moeda para comprar pão, para comer, porque a minha irmã, que eu vim para morar com ela, mesmo a minha irmã trabalhando, ela tinha muita dificuldade, porque ela ia me ajudar a pagar o curso, né, de enfermagem que eu ia fazer, e ela acabou se endividando, se enrolando, ela ficou doente também. E aí, eu desempregada, eu não conseguia arrumar emprego, eu mandava currículo, e assim não conseguia. E aí eu fiquei com depressão, fiquei muito triste, porque aqui eu não tinha amigos, eu não tinha minha mãe presente. Eu tinha vários irmãos, eu tenho vários irmãos aqui, só que eu tinha vergonha de pedir algo para eles, pedir um dinheiro. E aí eu comecei a fazer o curso, né? Chegou ao ponto de eu andar com o sapato furado. E quando eu comecei a fazer o curso, chegou uma época que eu não tinha nem o dinheiro da passagem. Quem me ajudava eram as minhas colegas. A partir do momento que eu fiz essa aliança, né, com Deus, eu fiz esse pacto com Deus, aí a minha vida mudou, né? Aí eu tive outras visões, né? Eu terminei o curso de enfermagem, né, de auxiliar de enfermagem que eu fazia, que eu comecei com muita dificuldade, mas aí depois que eu comecei a fazer a corrente da prosperidade, aí a minha vida ela mudou, porque aí eu já, conforme o que eu via nas pregações, eu fui colocando em prática, né? Tudo que o pastor falava, eu obedecia, eu comecei a ser fiel a Deus. Aí, meu final de curso foi uma bênção, né? Mudou
né, da água para o vinho. E aí eu terminei o curso de enfermagem, aí Deus já me deu uma visão, já tinha uma visão de fazer uma faculdade, né, de enfermeira padrão. E aí depois eu fiz a pós-graduação em terapia intensiva. E aí Deus foi mudando, transformando, né? Eu morava de aluguel, Deus já me abençoou, eu comprei meu apartamento, aí comprei meu automóvel. Então, devido a essa obediência, hoje o meu trabalho, né, me dá essas condições de eu poder usufruir, né, do bom e do melhor, comer o que eu quero, beber o que eu quero, viajar. Hoje eu já fiz viagem para o exterior, fui para outros países que eu nunca imaginei ir, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, né? Que é um privilégio, né? Para quem chegou aqui andando de sapato furado. Hoje, graças a Deus, eu dou o sapato. Eu não tenho mais depressão, eu não sou mais aquela pessoa triste de quando eu vim do Nordeste, por conta da minha mãe que estava longe, por conta do desemprego. Então hoje eu sou muito feliz, mas tudo isso é por conta do Espírito Santo, porque Ele é a base de tudo. Sem o Espírito Santo, eu não teria nada disso, né? Ele que me proporcionou tudo isso, porque Ele é tudo na nossa vida. Tudo. Isso aí não quer dizer nada sem o Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada. Ele é a base de tudo na nossa vida. Então, assim, eu vim de lá, do Nordeste, venci, mas graças ao Espírito Santo e à corrente da prosperidade. Eu sou prova disso, porque eu vivi. Você tem que ter uma aliança, que a aliança ela é tudo na nossa vida. Então, assim, eu posso falar porque eu sou prova disso. Eu sou prova viva, prova disso, prova de uma aliança com Deus. Venha nesta segunda-feira, clamor do terremoto, vamos firmar o nosso pacto com Deus e a sua história de vida vai mudar. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 e especialmente 19h30, todos são os nossos convidados. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.